An offering to Poseidon. The Greeks are praying for a safe return home. I hope the sea god spits in their offering. Lets them all drown at the bottom of the sea. This is a gift. We should take it to the temple of Poseidon. I think we should burn it. Burn it, my prince. It's a gift to the gods. Father, burn it. Então, justamente, esse é o nosso tema de hoje, os cavalos de Troia do Espiritismo. Lembrando, né, para quem não conhece bem essa lenda, né, que os troianos acreditaram, né, que um grande cavalo de madeira teria sido dado a eles de presente pelo exército grego, como sinal de rendição após uma longa e sangrenta guerra. Olha lá, ó. Claro que, obviamente, são desenhos, né, baseados na descrição que foi dada dessa história, de que realmente um cavalo teria sido dado de presente pelo exército grego como sinal de rendição, como eu acabei de falar. No entanto, pessoal, tudo não passou de uma grande ideia de Odisseu, um sagaz guerreiro, que pensou numa maneira de entrar em Troia sem despertar a desconfiança dos inimigos troianos. Então, ele criou isso daí para poder passar pelos portões de Troia tranquilamente. E aí, né, Paulo e pessoal, esse cavalo aí enorme foi recebido com festa e júbilo, né? E, na verdade, esse grande cavalo abrigava dezenas de soldados em seu interior, que já bem tarde da noite... Todo mundo dormindo de bêbado, né? Exatamente. Aproveitando-se, né, do cansaço e da ressaca provocada, né, pelos intensos festejos troianos, porque, afinal de contas, né, Paulo, estava ali cessada a guerra. É como se a guerra tivesse terminado e os gregos estavam ali demonstrando a sua rendição. Então, todo mundo baixou a guarda. E aí, como você bem falou, né, todo mundo lá em festa, e durante a noite,
os soldados que estavam dentro do cavalo saíram do esconderijo, abriram os portões da cidade para os soldados que ficaram do lado de fora, que eram milhares, e aí tomaram a cidade, logo depois saqueando-a e incendiando-a. Então veja um descuido por parte dos troianos, que baixaram a guarda, achando que aquilo era um presente, e, na verdade, eles estavam assinando a própria sentença de morte. Então, é por isso que nós escolhemos, né, essa temática para que ficasse essa imagem para a gente. Porque nada muito diferente dessa conhecida história tem ocorrido com o movimento espírita praticamente desde que o espiritismo deu na França seus primeiros passos. Então, inicialmente, o espiritismo, como a gente sabe, né, o movimento espírita, quando fala o espiritismo aqui é o movimento, né, teve de lutar contra seus inimigos externos. Nós vimos bem isso, né, principalmente no livro que é o Espiritismo. Os materialistas, e também na Revista Espírita, né, os materialistas, os chefes da igreja, os céticos em geral, todos interessados em destruí-lo ou por vê-lo como uma ameaça aos seus interesses de domínio e poder, ou por mero escárnio e aversão à reforma ético-moral que a mensagem espírita traz, desde o princípio, em sua filosofia. Então, no entanto, a maior luta que o espiritismo teve e tem travado tem sido contra seus inimigos internos, ou seja, aqueles que dizem ocupar suas fileiras, mas que, na verdade, tais quais os gregos, nada mais intentam, conscientemente ou não, que destruí-lo. E aí a gente vai começar a ver quem são esses inimigos internos do espiritismo. A começar por esse tema, né, que nós já tratamos aqui no Polêmica Espírita por várias vezes, e temos que volta e meia, né, como você bem disse no início, relembrar, porque nós estamos sempre com novos espectadores, né, novos internautas, melhor dizendo, nos acompanhando, e às vezes não estão lá com muita paciência ou nem sabem da existência dos outros programas, né? Aliás, a gente sugere sempre que vocês assistam os programas anteriores. Então, o primeiro de todos, o primeiro cavalo de Troia inoculado, tal qual um vírus letal em nosso meio, foram as ideias docetistas ressuscitadas por um certo advogado bordelense chamado Jean-Baptiste Rustin, ou Rustin, como alguns querem pronunciar, com a colaboração de uma única médium chamada Emily Collignon. E o mais grave, vocês já estão vendo aí logo de cara, que essa obra chegou ao Brasil e é até hoje reverenciada pelo principal órgão, né? Pelo menos o maior, não digo principal, mas o maior, que é a Federação Espírita Brasileira. Vocês estão vendo aqui, ó, o selo grandão da FEB, né? Rustem ali do lado, o autor sendo mencionado, o autor físico, né? Ele que pegou todas aquelas mensagens. E vejam aqui embaixo, ó, revelação da revelação. Arthur, Sim. aproveitando então, falar com o pessoal que nós já fizemos uma live sobre esse tema da obra de Rustem. Então, tá nos programas lá para trás, na playlist lá, o título foi Os Quatro Evangelhos, obra publicada por Rustem, que seria a revelação na revelação. Eu tenho um e-book disso, está no meu site, quem quiser interessar, né? É só entrar lá e baixar. Perfeito, excelente lembrança, né? Então, o que não falta, né, é material, tem esse material do Paulo, tem os vídeos aqui mesmo, que vocês podem encontrar na playlist do Polêmica Espírita,
né? Além, obviamente, dos livros, outros livros de outros confrades no passado que também se manifestaram, né, analisando essa obra do Jean-Baptiste Rustin, que obviamente a gente não vai dar hoje, né, porque a gente tem muitos cavalos de Troia, então a gente só vai realmente dar aquela geral, né? Então o Rustin, ele se utiliza de uma única médium, que é a Amélie Collignon, e aí ele pensou poder solapar a obra kardeciana de uma só vez, através de ditados mediúnicos supostamente, muito supostamente, advindos dos evangelistas Mateus, Marcos, João e Lucas, sob a também suposta coordenação, veja bem, do espírito de Moisés, o espírito de Moisés. Tá? E aí, de posse de tais muito suspeitas comunicações, cheias de erros crassos e ideias absurdas, de forte influência do pensamento docetista e também do pensamento católico, Rustin compilou a obra Os Quatro Evangelhos, como vocês estão vendo aí, ó, que ele chamou de Espiritismo Cristão ou Revelação da Revelação. E ele publica essa obra em 1866. E ela foi imediatamente contestada por Allan Kardec. Só não foi mais contestada, porque, assim, de uma maneira mais vigorosa, porque J.B. Rustin era um espírita com muita influência na cidade de Bordeaux, ou Bordeaux. E o movimento espírita de Bordeaux era muito forte, era muito movimentado. Então, Kardec, por caridade, não quis expor esse confrade, né, seu à época, que era, como eu disse, muito atuante, muito animado e tudo mais. A gente não pode, por mais antipatia que a gente possa ter pela obra de Rustin, a gente não pode negar que ele realmente, talvez essa animação exagerada, principalmente pelo fenômeno mediúnico, é que o fez ser tão facilmente enganado por esses espíritos mistificadores. A média Collignon, né? Isso, não? Isso, Amélie Collignon. Na revista Espírita, Kardec fala alguma coisa sobre ela ou publica alguma coisa dela e dá a impressão, Arthur, que ela não concordava com muita coisa que ela estava recebendo lá, não, tá? Então, ela, só para salvar a pele dela, que ela não é culpada, não. Não sei o que você arrumou, se pressionou, se obrigou, sei lá como. Pressionou. Então, ela não é culpada do trabalho, não, tá? Só que ela era uma médium inconsciente. Ela realmente, quando ela voltava e não sabia quase nada do que tinha se passado. E ela mesma começou a contestar aquilo ali. Só que ele ficou muito em cima dela, muito insistentemente querendo que a obra se completasse. Né? Ele se animou de uma tal maneira e falou, não, vamos terminar esse trabalho aí. Né? Então, ele se serve dessa única médium, né? Ao contrário de Kardec, se utilizou de dezenas, pelo menos, de médiums ao seu redor e uns tantos outros que moravam em outros cantos, né? E então o J.B. Rustin, se utilizando dessa mulher, né? Então o Kardec imediatamente contestou, porém de uma maneira bem polida, bem educada, e com a negativa de Kardec de aceitar prontamente o inteiro teor da referida obra, Rustin e seus partidários duramente atacaram Allan Kardec, nosso codificador, nas páginas suprimidas do prefácio de Os Quatro Evangelhos, e de 1920. Suprimidas porque depois essas páginas foram suprimidas. Mas nessa edição de 1920, né, os seguidores de Rustin, com ironia e desdém, acusam Kardec de ser o, entre aspas, chefe, o mestre de uma igrejinha, palavras deles, com seus corrilhos, entregue a lutas liliputianas. Fecha aspas. Meu Deus. Então ficava assim evidente, conforme, inclusive, um confrade nosso, o Sérgio Aleixo, né, na obra O Primado de Kardec, ele faz
tem uma fala importante ali. Ele diz o seguinte, que a patente rivalidade, a exagerada conta em que Rustem e seus discípulos tinham sua própria escola, supostamente tão superior à de Kardec a ponto de poder substituí-la. Aquela época, o cisma rustenista era confesso. Proclamavam, cismas há atualmente, ninguém tem o poder de impedi-los. Então, era um pessoal, Paulo, exatamente como a gente vê até hoje, raivoso. Sim. Quem dissesse uma única vírgula contrária ao que constava e que consta nas obras de Rustem, eles iam com tudo, mesmo que fosse para falar mal de Allan Kardec, chamando de metido a chefe, de metido a papa, enfim, com essas ironias todas. Né? E aí, vamos seguir aqui, e vamos ver como é que isso está nos dias de hoje, né? Como é que isso evoluiu, digamos assim, né? Então, nos dias de hoje, as ideias sustenistas, apesar da pouca vendagem e penetração da sua obra, dessa obra aí, os 4 evangelhos, estão presentes em obras editadas até hoje pela Federação Espírita Brasileira. Nós sabemos que a obrigatoriedade de estudar e divulgar Rustem está fora, hoje em dia, dos estatutos da FEB, mas muito pouco adiantou, porque essas obras continuam aí sendo vendidas e dizem que até hoje, lá dentro da FEB, eles estudam Kardec, estudam Rustem junto com Kardec, enfim, sem o menor problema, digamos assim, né? Então, aí estão alguns exemplos dessas obras editadas pela FEB, tais como nós conhecemos bem o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que tem lá muita coisa do rustenismo, inclusive a menção a Rustem como sendo um daqueles que iriam assessorar Allan Kardec. Também encontramos alguns trechos claramente rustenistas no livro O Consolador e Voltei, além de outras menos conhecidas, como essa que eu estou apresentando aí para vocês, que são o Elucidações Evangélicas, exato, o Elos Doutrinários, a Vida de Jesus, o Cristo de Deus, entre muitas e muitas outras. E aí, como nós vimos nos vídeos anteriores, o conjunto de teses antidoutrinárias defendidas pelo rustenguismo ou rustenismo inclui, por exemplo, a crença... Deixa eu ver se eu cheguei eu cheguei sem colocar. Vamos lá. Isso é bom. Então, temos lá, a crença que Jesus teria revestido um corpo fluídico e nascido de uma virgem, tornada grávida apenas aparentemente. Quer dizer, tudo em relação ao nascimento de Jesus, por exemplo, teria sido apenas teria sido uma farsa, na realidade, porque Maria não teria dado à luz a uma criança com um corpo normal, digamos assim, físico, e sim a uma espécie de boneco fluídico, e isso também, de certa forma, salvaguardaria o dogma da virgindade de Maria, que é da Igreja Católica. Inclusive é o seguinte, quem tem a oportunidade de ler a obra de Rustem vai perceber que essa tintura do teologia católica está lá. Ele faz elogio à Igreja Católica lá no meio da obra dele. Exato. Tá? Ele diz que o Papa é uma espécie de pai de todos nós. Assim, todo mundo, nós vamos ter que referenciar o Papa. Ai, meu Deus. Que nos fins dos tempos o Papa vai ser o que vai liderar tudo. Enfim, E aí também temos, ali no número 2, a defesa, essa é um dos piores, na minha opinião, a defesa da metempsicose, isto é, que o espírito possa reencarnar na condição de animal, mais especificamente como larvas informes, isso está lá no livro, e chamadas de criptógamos carnudos, entre aspas, novamente, uma massa quase inerte de matérias moles e pouco agregadas que rasteja ou antes desliza, tendo os membros, por assim dizer, em estado
latente. Ah, Arthur, isso não está na obra de Rustem. Eu já vi várias pessoas virem com essa história. Mas está lá sim, está lá no primeiro volume, número 57, item número 57 a 59, nas páginas 307 a 313. Se não me engano, aí eu fiquei na dúvida, se é um artigo ou se é num livro do Herculano Pires, que é dessa lenha dessa aqui. É no livro, O Verbo e a Carne. Então ele fala, o próprio Herculano Pires. Sim, Herculano Pires foi um dos que mais combateram essa ideia. Tem vários outros confrades, né? E número 3 ali, a antidoutrinária tese de que a encarnação humana não é uma necessidade, é um castigo. Quer dizer, algo completamente contrário ao que diz o Espiritismo. A encarnação é uma necessidade, sem ela não há progresso. E aí continua, em princípio é apenas consequente a primeira falta, aquela que deu causa à queda. Quer dizer, só encarna ou reencarna o espírito que faliu. Eu não sei bem como que é essa história, porque né? Se a gente foi criado puro e falimos, então nós não estamos puros. Teve um defeito de fabricação. Exato. Se você é inferior e faliu, entendeu? Tá no mesmo nível, tem problema. Mas como você vai cair, cara? Não tem como. Não faz o menor sentido isso daí. Sob a luz do Espiritismo, pode fazer até certo sentido para os rustenistas. Agora, a luz do Espiritismo, conforme aquilo que nós aprendemos, não faz o menor sentido, né? O Telvi Costa dizendo aqui, coincidentemente, hoje à tarde vi na livraria de determinado centro espírita da minha cidade uma nova edição do Elucidações Evangélicas. Olha lá. A Federação Espírita Brasileira continua, inclusive, dando capas novas, né? Fazendo capas novas. Continua. E não adianta nada ter retirado do estatuto. O mercado... O mercado editorial dele, por eles administrado, continua aí publicando essas obras, né? Continua publicando essas obras. Bem, então vamos lá. Claro que foi apenas uma pincelada, mas a gente pode, né, encarar realmente o Rustem como esse primeiro cavalo de Troia, né? Então, basicamente é isso, né? Em relação a Rustem. Em relação à FEB, a gente sabe que vindo para o Brasil, né, o Espiritismo encontrou aqui os diretores ou os indivíduos que mais tarde iriam fundar a Federação Espírita Brasileira, e que foram muito receptivos com essa obra, né? Afinal de contas, eram, em sua maioria, católicos. E logo a FEB, né, que se intitula Representante Mor do Espiritismo no Brasil, foi a que introduziu no movimento espírita brasileiro essa obra que representa, por razões óbvias, o primeiro cisma do movimento espírita. Não só introduziu, como ao longo dos anos vem lhe dando guarida em detrimento da codificação espírita. Então, a obra em questão pode ser tudo, pode ser espiritualista, pode ser, enfim, mas não é espírita, né? Então, é um grande contrassenso que uma federação que se diga espírita publique uma obra que nada tem a ver com o espiritismo, né? Até, claro, como toda obra espiritualista, vai acreditar em comunicabilidade dos espíritos, na reencarnação, nisso ou naquilo, mas com pontos em completa convergência, de pontos sem a menor convergência, né? Coisa que não dá para aceitar, como vocês estão vendo aí, né? Então, se essa obra foi publicada quando ainda o Espiritismo estava para ser concluído, porque Kardec ainda não havia nem publicado, Paulo, a Gênese, né, com que ele fechou a codificação da doutrina, né? Uhum. Por que os espíritos que aditaram a Rustem, através da médium Collignon,
Não ditaram, então, para Kardec. Direto. Não, e outra coisa, se a terceira revelação, dita terceira revelação, não estava nem conhecida, vamos dizer assim, como é que vem a quarta? Quarta, Não tem exatamente. lógica, cara. Sinto muito. Algo que nunca aconteceu, né? Porque entre uma revelação e outra se passaram milhares de anos, né? E ele fala, né, na obra que ele foi assistido numa parte lá pelos supostos autores dos evangelhos. Supostos. Porque hoje só Deus sabe quem escreveu os evangelhos. Então já começa dentro da visão atual, já perde por aí também, né? Exato. E espíritos foram esses que se passaram pelos apóstolos para influenciar, para escrever isso aí. Pelos evangelistas. Marcos, Lucas. Exatamente.